Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor.
meu coração e o faz em pedaços. Toma e faze o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e faz o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, só assim é que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. Teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e faz o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, só assim é que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, só assim é que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor. Com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me.
sei que tu estás aqui. Há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim. Quero te louvar, sei que tu estás aqui. Há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim. Quero te louvar. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração E te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor, mesmo sabendo quem eu sou. Cuida de mim com teu amor, Com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. sei que tu estás aqui. Há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim. Quero te louvar, sei que tu estás aqui. Há uma expressão De amor, sinto tua presença em mim. quero te louvar. Sei que tu estás Aqui. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao culto de hoje. Eu cumprimento a cada um que está aí no seu lar, onde você estiver, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos iniciar o culto desta noite. Eu convido você, neste momento, a abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Nós faremos a leitura no capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, versículos de 1 a 8. Vamos ler esse texto. Eu convido você a acompanhar conosco a leitura do texto bíblico, que diz assim: Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós temos aqui, meus queridos irmãos, uma visão do apóstolo João
de uma cena grandiosa, gloriosa dos louvores, do júbilo no céu. E você vai encontrar a palavra aleluia repetidas várias vezes neste texto. Esta palavra significa louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós temos um júbilo de glórias a Deus, louvores ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. E aqui há este convite para que a gente louve a Deus, a gente adore ao Senhor. O versículo 4 diz que os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Nós temos então esta oportunidade de, desde aqui na terra, adorar o Senhor, louvar o seu santo e poderoso nome, e esse louvor se estende pela eternidade. Esse louvor vai acontecer na glória dos céus eternamente. Enquanto nós não chegamos lá para nos juntarmos a este coro de louvores, de júbilo, vamos louvar o Senhor aqui, vamos adorar ao Senhor aqui na terra, servindo a este Deus todo-poderoso, declarando a sua majestade, louvando o seu grandioso nome. Nós vamos nesse momento cantar um hino, e este hino eu convido você a cantarmos juntos. É o hino de número 63 do nosso inário, novo cântico, As Muitas Bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalentos julga tudo vão, quantas muitas bênçãos vícias de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio vitorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós. Nós vamos contando, vamos declarando as bênçãos, e nós vamos ficando surpresos o quanto Deus tem feito por nós. Nós vamos orar neste momento, e eu quero convidar a nossa
querida irmã Michele, que faça essa oração, colocando diante de Deus a nossa vida, colocando diante de Deus a igreja e pedindo a bênção de Deus sobre o culto dessa noite. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez, Senhor, reunidos, ó Pai, de forma online, Senhor, cada um em suas casas, ó Pai, para estarmos ouvindo a Tua mensagem, ó Pai, para estarmos aqui hoje, nesta noite, como igreja, Senhor. Te agradecemos por tudo aquilo que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor com todos nós, ó Pai. E em especial, Senhor, pedimos nesse momento, ó Pai, que Tu estejas cuidando do nosso país, ó Pai, que Tu possas estar agindo, Senhor, nesta pandemia, ó Pai, que a cura, Senhor, possa ser trazida, ó Pai, e que possamos logo, logo, ó Pai, estarmos novamente reunidos na Tua igreja, Senhor. Estejas conosco durante todo o culto dessa noite, Senhor. Abençoe o pastor que trará a mensagem, ó Pai, que tudo aquilo que for feito nesta noite, Senhor Jesus, seja para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos mais uma vez abrir a palavra do Senhor no livro de Jó. Eu convido você a abrir aí onde você está a Bíblia e acompanhar a leitura desse texto. Jó, no capítulo 1. Eu gostaria de ler com você o versículo 5. Jó, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Queridos, esse texto deixa para nós muito claro que entre tantas qualidades que Jó possuía, e você pode observar isso desde o versículo 1, Jó tinha uma preocupação com a vida espiritual da sua família. Jó tinha uma preocupação com o relacionamento dos seus filhos, o seu relacionamento, o relacionamento da sua família com Deus. E Jó sabia que uma das coisas, na verdade, que aquilo que compromete o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas é o pecado. Os filhos de Jó se divertiam, os filhos de Jó faziam festa, os filhos de Jó estavam juntos, eles brincavam, eles levavam uma vida normal. E é isso que nós devemos fazer. Mas Jó estava preocupado em que seus filhos não desagradassem a Deus no dia a dia da vida. E por isso o texto nos mostra claramente que Jó levantava de madrugada, ele chamava os seus filhos e ele oferecia holocaustos, ele oferecia o sacrifício para pedir perdão a Deus em favor de seus filhos. Esta é uma grande preocupação deste patriarca. E eu quero encorajar você a imitar Jó neste ponto essencial da sua vida. Ou seja, esta preocupação que Jó possuía de não comprometer o relacionamento dele, da sua família com o Senhor, de não negociar de forma alguma com o pecado. E eu gostaria de convidar você a curvar a sua fronte, aí onde você está, e colocar diante do Senhor a sua vida. E a exemplo de Jó, colocar-se diante de Deus pedindo perdão. Como lá no finalzinho do versículo diz: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. Ou seja, Jó buscava o perdão de Deus em favor da sua família, como sacerdote do seu lar. E eu convido você a buscar também o perdão de Deus para a sua vida, o perdão de Deus para a sua casa, colocando-se diante do Senhor, confessando o seu pecado e mantendo esse relacionamento com o Senhor intacto. O profeta Isaías declara que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Portanto,
Nós precisamos trabalhar isso em nossa vida. Feche os seus olhos, nós vamos fazer uma oração neste momento, pedindo perdão de Deus. Eu convido você a orarmos juntos nesta hora. Feche os seus olhos, curve a sua fronte se você puder e oremos ao Senhor. Santo e amado Deus, nós aprendemos, ó Pai, na Tua Palavra, que o pecado faz separação entre nós e o Senhor. O pecado é a causa, Deus, de o Senhor muitas vezes não nos abençoar, de o Senhor não estender a Tua mão em nosso favor. Nós aprendemos na Tua Palavra, Deus, que o Senhor tem perdão para nos dar, que o Senhor tem prazer na misericórdia. Nós aprendemos na Tua Palavra que se nós buscarmos o Teu perdão com o coração quebrantado e contrito, o Senhor nos recebe, o Senhor nos perdoa. Aprendemos na Tua Palavra, Senhor, que se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh Deus, nós neste momento, Pai, tendo este ensinamento, tendo este aprendizado e tendo o patriarca Jó como um exemplo, Pai, nós nos aproximamos do Senhor e pedimos misericórdia. Nos aproximamos do Senhor, Pai, não confiados em nossos méritos, Pai, não confiados em nossas justiças próprias, mas confiados nas muitas misericórdias do Senhor, na graça bendita do Senhor. Por isso, ó Deus, nos prostramos diante do Senhor, nos colocamos na Tua presença, e como salmista nós clamamos: vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno. Nós fazemos isso, Pai, confiados nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. O texto que nós lemos no início do culto, de Apocalipse 19, nos fala do povo do Senhor, dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes, do céu jubilando, adorando, louvando ao Senhor. E eu gostaria de convidar você neste momento a cantarmos alguns cânticos de louvor ao nosso Deus. Convido você a juntos louvarmos ao Senhor com esses cânticos e prestarmos ao Senhor este louvor, esta adoração. Vamos louvar o Senhor. Tem uma pergunta que o apóstolo Paulo faz, lá em Romanos. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus? E ele elenca várias coisas que poderiam ser motivo de separação. Mas lá no final ele diz: nada disso pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está
no céu e também na terra. Que Deus receba o louvor e a adoração dos seus lábios, que no meditar do nosso coração, no abrir dos nossos lábios, possamos ser agradáveis ao Senhor. Nós vamos neste momento abrir o texto bíblico para a nossa reflexão nesta noite, e eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Nós tivemos até o domingo passado, mês de agosto, reflexões, mensagens, trabalhando a questão missionária, e vários pastores ao longo de todo o mês trouxeram aqui as mensagens, trouxeram aqui a palavra de Deus, falando a respeito da obra missionária. Eu gostaria de estender um pouquinho mais o nosso mês de missões, entrando aí neste primeiro domingo de setembro, falando também sobre missões, e eu quero tratar deste tema, falando de missões. Certamente falar de missões é muito mais fácil do que fazer missões. Falar das coisas é mais fácil do que praticá-las. Falar sobre oração, por exemplo, é mais fácil do que orar. Então nós vamos falar de missões, mas nós não devemos esquecer que falar de missões é também comprometer-se com missões e ouvir a instrução bíblica, a instrução do Senhor Jesus a respeito desta maravilhosa, dessa grandiosa tarefa, que é anunciar o reino de Deus. Então convido você a abrir aí em Lucas capítulo 10, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 12, e depois faremos a leitura do versículo 17 até o versículo 20. Acompanhe conosco então a leitura desse texto. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Vos digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Agora, lança o seu olhar para o versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Curve a sua fronte mais uma vez, se você puder, e vamos orar.
Amado Senhor, agradecemos por esta bendita palavra. Agradecemos porque o Senhor fala, Deus, ao nosso coração, à nossa mente, através da revelação da Tua palavra. Pedimos que assim seja, Deus, e possamos colocar esta palavra em prática em nossa vida, que o Senhor nos ajude a compreendê-la e a praticá-la. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Nós tivemos, irmãos, durante o mês de agosto, vários pastores ministrando a respeito deste tema, missões, e nós gostaríamos de estender um pouquinho mais o nosso mês missionário para setembro, e neste primeiro domingo, retomar esse tema, falar um pouco mais a respeito disso. Então, o nosso tema de hoje é justamente esse, falando de missões. Evidentemente que falar de missões é mais fácil do que fazer missões, como falar sobre a oração é mais fácil do que orar. No entanto, é importante que nós falemos de missões, porque a palavra de Deus fala de missões. O texto que nós acabamos de ler, Jesus nos mostra aqui claramente várias lições para nós, como igreja e também como membros do corpo de Cristo, a respeito desta obra missionária. Nós temos aqui a missão dos 70 e este relato é feito apenas por Lucas, porquanto nós tenhamos aí as instruções dadas aos discípulos, aos 12, como o próprio Lucas faz ali no capítulo 9, e também fala, Mateus também fala, Marcos também, as instruções são as mesmas. No entanto, esta designação, esta missão que Jesus aqui apresenta, ou que Lucas apresenta, Jesus vai designar uma outra missão, a missão dos 70. E o texto deixa isso muito claro. No versículo 1 do capítulo 10 que nós lemos, diz o texto: depois disto, o Senhor designou outros 70. Então é uma outra missão dada por Jesus, enviando aqueles 70 de 2 em 2 para uma obra específica, para um trabalho missionário. Eu gostaria, irmãos, de elencar aqui algumas lições para nós, na verdade 10 lições a respeito da obra missionária que esse texto nos apresenta. Nós vamos então colocar aqui essas lições para nossa edificação nesta noite. Eu convido você a acompanhar conosco, deixando aí a sua Bíblia aberta e identificando conosco essas lições. A primeira delas é sobre o autor da missão. Quem é o autor da missão? A missão não é uma invenção da igreja. A obra missionária não é algo que a igreja criou. Mas se você observar comigo aí os versículos 1 e 3, você vai ver identificado claramente quem é o autor da missão. O autor da missão é o Senhor Jesus. Diz aí o versículo 1: o Senhor Jesus designou outros 70. Olha aí, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Percebe? Então, a missão é dada por Jesus. O autor da missão é Jesus. No versículo 3, Jesus dá esta ordem: ide, eis que eu vos envio. Portanto, a obra missionária tem a sua autoria na pessoa do Senhor Jesus. A segunda lição que nós aprendemos aí, falando de missões, é a respeito da natureza da missão. Qual é a natureza da missão? Desses discípulos, desses aqui especificamente, os 70, nós temos aí que a missão deles seria preceder Jesus em cada cidade que ele haveria de ir, versículo 1, observe aí. Em segundo lugar, levar a paz, mas eu gostaria, antes de mencionar os outros dois, destacar aqui que preceder Jesus não era apenas chegar antes de Jesus. Evidentemente que eles chegariam na frente, eles chegariam antes, mas preceder Jesus é ir como representante do Senhor Jesus. O Senhor Jesus viria após, e aqueles discípulos deveriam chegar antes nessas regiões, nessas cidades, mas eles não apenas chegariam antes, mas eles estariam representando a pessoa de Jesus. Eles estariam anunciando para aquelas cidades, para aqueles lugares, que em seguida viria o Mestre, viria o Senhor.
Esta prática era uma prática adotada pelos reis, pelos generais, por aqueles que iriam passar em determinada região e mandavam os seus emissários para que preparasse o caminho, para que anunciasse a chegada daquele rei naquele local. Era exatamente isso que esses discípulos deveriam fazer. É isso que a igreja é chamada a fazer, a representar Jesus neste mundo. A segunda missão, a segunda natureza dessa missão é levar a paz. Observe aí no versículo 5. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Ou seja, aqueles discípulos deveriam levar a mensagem de paz. E observe que Lucas faz questão de destacar esta expressão. Ao chegar numa casa, dizei antes de tudo. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Jesus, irmãos, deve ser anunciado como o príncipe da paz. Ele foi profetizado pelo profeta Isaías como o príncipe da paz. E ele deve ser anunciado ao mundo como o príncipe da paz. E esta paz que os discípulos e que esses 70 deveriam desejar, anunciar para aqueles onde eles chegavam, é justamente a paz que o próprio Jesus uma vez declarou, a paz que o mundo não pode dar, a paz que só Jesus pode dar, a paz que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, que excede todo o entendimento. Aqueles discípulos, portanto a igreja, tem a missão de levar a paz de Cristo às pessoas. Uma paz que só o príncipe da paz é capaz de produzir nos corações. Mas também a natureza da missão envolve curar os enfermos. Observe aí no versículo 9, que diz assim: curai os enfermos que nela houver. Ou seja, a igreja, a missão da igreja, a missão daqueles discípulos, a comissão dada por Cristo envolve um cuidado terapêutico, um cuidado para com as necessidades materiais, para com as necessidades físicas das pessoas. A igreja não pode se excluir de maneira nenhuma dessa necessidade. O apóstolo Tiago, na sua carta, diz que nós não podemos dizer para as pessoas vão em paz, se nós não vamos ajudá-las nas suas necessidades materiais. Ele diz que fazer isso é exibir uma fé morta. Portanto, aqueles discípulos e a missão da igreja é também se preocupar com as necessidades físicas, que também encontra solução na pessoa de Cristo. A igreja precisa também atentar para as necessidades físicas das pessoas, mas essa missão também tem a sua natureza, o enfoque da sua natureza no anúncio da proximidade do reino de Deus. Observe aí no versículo 9, que o versículo conclui, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes. Anunciar o que? Diz o texto: a vós outros está próximo o reino de Deus. Ou seja, a igreja tem a missão de anunciar a chegada do reino de Deus. Neste contexto, é a chegada, a primeira vinda de Jesus, a primeira vinda do Messias. Jesus está dizendo: o reino de Deus chegou até vós, ele está presente. E a missão desses discípulos era dizer isso para as pessoas. Hoje, a missão da igreja continua sendo a mesma: anunciar para o mundo que está próximo a volta de Cristo, que está próximo o reino de Deus. O reino de Deus já está estabelecido neste mundo, desde a primeira vinda do Senhor Jesus. No entanto, a ideia é que o reino de Deus seja anunciada, mostrando para o mundo que Jesus está voltando, que Jesus vai retornar, que os tempos estão chegando ao fim, que nós estamos aguardando o retorno do Senhor Jesus. Quando Jesus foi assunto ao céu, quando Jesus deixou seus discípulos saíram a pregar e dizer para as pessoas que elas deveriam se arrepender porque estava próximo o reino do céu. Era a mesma pregação de João Batista, é a mesma pregação dessa missão dos 70, é a mesma pregação dos apóstolos após a ascensão de Jesus, é a mesma missão que a igreja tem hoje: anunciar a proximidade do reino de Deus, ou seja, a volta do Senhor Jesus. A terceira lição aí, falando de missões, que nós encontramos nesse texto, são as diretrizes da missão.
Então nós já vimos o autor da missão, é Jesus, a natureza da missão. Nós vamos ver agora as diretrizes da missão. E essas diretrizes que são dadas pelo próprio Jesus estão destacadas aí nos versículos 4, 7, 8 e 10. E você pode observar claramente essas diretrizes que são dadas pelo Senhor Jesus. Jesus orienta os seus discípulos, orienta a sua igreja como deve se comportar na missão, como ela deve agir neste mundo que precisa ouvir o Evangelho, neste mundo que precisa ouvir a respeito da proximidade do reino de Deus, neste mundo que precisa receber a paz de Cristo, nesse mundo que precisa dos representantes do reino, indo a Ele e levando a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Quem orienta a igreja, quem instrui a igreja, quem dá norte para a igreja, quem aponta o caminho e mostra como a missão deve ser executada é o próprio Senhor Jesus. Se não, observe aí versículo 4: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. No versículo 7, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Versículo 8, quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Versículo 10, quando porém entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Observe que Jesus está orientando, instruindo como deve comportar-se os seus discípulos diante da missão, no exercício da missão. Então nós temos aí as diretrizes da missão. As diretrizes da missão são dadas pelo próprio autor da missão, que é Jesus. Em quarto lugar, nós temos aí os riscos da missão, ou os perigos da missão. E nós encontramos claramente Jesus alertando os seus discípulos, e a igreja é alertada quanto a isso, porque a missão traz os seus riscos. Ser representante de Jesus envolve riscos. Jesus deixou isso muito claro o tempo todo aos seus discípulos. Jesus nunca enganou a igreja, e aqui nesse texto ele apresenta alguns perigos da missão, alguns riscos que os discípulos, esses 70, teriam nesta missão que Jesus designou para eles fazerem. Versículo 3, versículo 10. No versículo 3 ele diz: ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio para o meio de lobos. Veja que Jesus está deixando claro para aqueles discípulos que a missão não seria fácil, que a missão enfrentaria uma resistência muito grande. Então nós observamos aí que entre os perigos da missão, Jesus alerta os seus discípulos neste versículo 3 que haveria uma perseguição violenta. A figura que Jesus usa aí é dessa relação de cordeiros com lobo. Nós sabemos que o lobo é o predador, o cordeiro é a presa. Ou seja, Jesus está querendo deixar claro para os seus discípulos que a missão envolve riscos, e riscos grandes. A missão envolve perigos, e perigos graves, sérios. Os discípulos não estariam navegando no mar de rosas. Os discípulos não estariam isentos de perseguição, de dificuldade. E aqui é claramente uma figura a respeito da perseguição, e de uma perseguição violenta. A segunda coisa que nós encontramos nos perigos da missão é o perigo de rejeição. Observa o versículo 10: quando porém entrardes numa cidade e não vos receberem. Ou seja, Jesus está deixando claro para aqueles discípulos que havia uma grande possibilidade, na verdade, havia a realidade de que eles seriam rejeitados. Então nós temos os perigos de perseguição violenta. Isso está muito claro aí, logo depois da ascensão de Jesus, quando a igreja começa a pregar, os discípulos são presos, os discípulos são proibidos de falar, os discípulos são acusados. O apóstolo Paulo enfrenta perseguições dentro de casa, fora de casa, entre os seus e entre os de fora, e nós encontramos todos os discípulos de Jesus sendo perseguidos. Nós encontramos a igreja do Senhor Jesus lá em Atos 8 sendo perseguida, e eles tendo que fugir de Jerusalém. Somente os apóstolos ficaram, mas os apóstolos também sofriam essa perseguição. E o perigo da rejeição.
É interessante observar aí que a missão dada por Jesus pode não ter aceitação de todos. Evidentemente que não tem. Muitas pessoas rejeitam, muitas pessoas viram as costas, e os discípulos sofreriam essa rejeição. Com certeza sofreriam. Jesus deixa claro isso para eles. No entanto, quero aqui que você observe, que você preste atenção. Mesmo com o período de rejeição, a missão não poderia ser comprometida. Qual era a missão crucial, principal, entre aquelas ações que os discípulos deveriam fazer, como ser representante de Jesus, como levar a paz, como curar os enfermos? Era anunciar a proximidade do reino de Deus. E o que acontece aqui no versículo 10? Eles são rejeitados. Jesus diz: vocês vão ser rejeitados. Mesmo assim, não deixem de dizer àqueles que rejeitaram a mesma mensagem. E qual era a mensagem? A mensagem era a mesma: a vós outros está próximo o reino de Deus. Olha o versículo 10: quando porém entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. E aí eles clamariam, como Jesus orientou: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Ou seja, uma mensagem de juízo, mostrando que haveria consequências da rejeição da mensagem de salvação. Não obstante, encerra o versículo 11: sabei que está próximo o reino de Deus. Veja que a mensagem é a mesma para os que recebem e para os que rejeitam. Isso não compromete a missão. A rejeição não deve comprometer a missão. Mas este é um perigo, este é um risco que a missão sofre. Mas também há um outro risco: perigo de desânimo e esgotamento. Perigo de desânimo e esgotamento. Por isso mesmo, a conclusão que nós chegamos em relação a Jesus mandar de 2 em 2, além evidentemente de dar sustentação ao testemunho, legalidade ao testemunho, a ideia de que o testemunho de 2 pessoas é válido, nós temos também a intenção de Jesus do companheirismo na missão, de que 2 pessoas, como diz o princípio estabelecido lá em Eclesiastes, é melhor serem 2 do que 1, porque um ajuda o outro. Jesus já estava pensando nesta dificuldade, nesse perigo, nesse risco do desânimo. E você vai observar que esse é um princípio das missões. O apóstolo Paulo sempre tinha o seu companheiro, os discípulos foram mandados de 2 em 2, o próprio Jesus, comissionando os 12, também o faz da mesma forma, porque há o perigo do desânimo, mas há também o perigo do esgotamento. E você pode observar isso muito claramente na vida de Paulo. O próprio apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, fala de uma provação, de uma luta, que ele inclusive destaca, que ele inclusive se refere a ela como além das forças, a ponto dele desesperar a própria vida. É muito forte o texto ali do capítulo 1, versículo 8 da segunda carta aos Coríntios, mostrando o risco, o perigo do esgotamento na missão. Jesus, lá em Marcos 6, 31, ele chama os discípulos para poder repousar um pouco, para descansar um pouco, dada a correria do trabalho que eles realizavam no ministério de Jesus, junto com Jesus. E isso está muito claro, né, no trabalho missionário. É preciso tomar muito cuidado com isso, porque há o risco, há o perigo do desânimo e do esgotamento. Então nós temos aí os perigos da missão, mas nós temos também a extensão da missão, a abrangência dessa missão. Até onde vai a missão? Até onde ela deve ser realizada? O texto diz aí no versículo 2, Jesus, quando faz a advertência àqueles discípulos, mostrando aí, né, a respeito do trabalho que seria muito pesado, por causa da extensão do trabalho e por causa também dos poucos trabalhadores. Quando poucos fazem, aqueles poucos que se fazem cansam muito mais, se esgotam muito mais facilmente, e Jesus alerta os seus discípulos, mas ele mostra para nós no versículo 2 a extensão da missão. Observe aí comigo: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande
A palavra aí usada é a palavra polos, que tem uma designação, uma ideia de extensão geográfica. E aí nós vamos perceber que Jesus está dizendo que a missão é abrangente, ou seja, a sua extensão é de uma extremidade a outra. Ela deve atingir a todas as nações. Esse princípio está esclarecido, está evidenciado na ideia de missão dos 70, como nós já dissemos antes. Ou seja, a missão dos 70, ou o número 70, ou 72 em algum contexto, em alguma tradução, quer dizer a totalidade das nações. É um número que simboliza, que traz a ideia da totalidade das nações. Ou seja, Jesus está simbolicamente enviando os discípulos na região da Palestina, mas dando claramente a indicação de que o objetivo da missão é alcançar a todas as nações. A todas as nações. Esta é a extensão da missão. Jesus certa vez disse, falando a respeito da parábola do semeador, dizendo que o campo é o mundo. Ou seja, onde a semente do Evangelho precisa ser semeada? No mundo inteiro. E isso está muito claro no texto bíblico. Lá em Atos 1,8, Jesus disse: ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Portanto, a missão tem essa extensão abrangente. Em sétimo lugar, nós temos o sustento da missão. De onde vem? Ou seja, quem vai prover os recursos para que a missão aconteça? Versículo 4, acompanhe comigo. Jesus diz assim: não leveis bolsa, nem alforja, nem sandálias. Ou seja, Jesus está dizendo: vão anunciar, vão me preceder nas cidades, mas vocês não vão levar nenhum sustento. De onde viria esse sustento? Quem daria esse sustento? Quem proveria o sustento para a missão? Certamente o que Jesus está querendo ensinar aqui para os seus discípulos e para a sua igreja é que o sustento da missão, os recursos da missão, vêm do próprio Deus. É Deus que provê. O princípio estabelecido na palavra de Deus, transmitido por Abraão, quando Isaac pergunta para ele: tem aqui a lenha, tem aqui o fogo, mas aonde está o cordeiro, meu pai? E o próprio Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E Deus proveu. Jesus está deixando claro para os seus discípulos que os recursos para a missão não vinham deles, não eram eles que iam prover esses recursos. Por isso Jesus diz para eles: não leve nada, nem bolsa, nem alforje, nem sandálias. Ou seja, os recursos que vocês precisam, o recurso que a igreja precisa para cumprir a missão, vem do próprio Deus. Mas observe que o texto também vai nos ensinar que aqueles discípulos entrariam numa casa e seria sustentado por aquela casa. Ou seja, os recursos vêm de Deus, mas os instrumentos são as pessoas. Os recursos vêm de Deus, mas aqueles que ouvem o Evangelho e o recebem, são chamados por Deus para entrar nessa missão, participar dessa missão, ajudando no sustento da missão. A igreja precisa entender isso. A igreja recebe os recursos que vêm de Deus, através dos membros da igreja, seus dízimos, suas ofertas missionárias, para que ela possa ser um instrumento de Deus, o Deus que sustenta a missão. Então nós temos aí o sustento da missão. Nós somos esses instrumentos para que Deus possa sustentar a missão. E esses recursos são recursos humanos e recursos materiais. Quando faltam os recursos humanos, onde a igreja vai buscar esses recursos? Jesus mostra aí que os trabalhadores na seara são poucos. E como é que a igreja faz para que esses trabalhadores aumentem? Ela mesma recruta? Ela mesma chama? Ela mesma comissiona? Não, o autor da missão é Jesus, quem comissiona é Jesus, quem designa é Jesus. Então quem provê os recursos também é o Senhor. Os recursos materiais também são providos pelo próprio Deus. E você pode observar isso aí muito claramente quando ele vai falar a respeito da falta de trabalhadores. Olha no versículo 2, quando ele diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, ele também diz como esses trabalhadores que estão faltando podem ser conseguidos.
Não é a igreja que chama trabalhadores, não é a igreja que apela aos trabalhadores, não é a igreja que comissiona trabalhadores para a seara do Senhor, é o próprio Deus, mas através da oração da igreja. A missão da igreja é orar e clamar ao Senhor para que Ele envie trabalhadores. Quem separa os trabalhadores para a sua seara é o próprio Deus, e esse é um princípio bíblico a respeito da obra missionária. Quando Paulo e Barnabé foram separados na igreja de Antioquia, foi uma palavra direta do Espírito: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que os tem chamado. Observe que aqui Jesus orienta os seus discípulos, dizendo que os trabalhadores são poucos, mas qual é a orientação de Jesus? Para que mais trabalhadores entrem nessa missão. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é do Senhor. Os trabalhadores têm que ser comissionados pelo Senhor. É Ele, em outras palavras, que contrata os trabalhadores para a sua seara. Não é a igreja, não sou eu nem você, mas nós clamamos ao Senhor da seara, nós buscamos ao Senhor da seara em oração, nós pedimos ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Mas eu queria aqui fazer um destaque. É interessante observar que o que falta não é gente para o trabalho, o que falta são trabalhadores para o trabalho. Uma coisa é ter gente, outra coisa é ter trabalhadores. Uma coisa é ter gente, número de pessoas, outra coisa é ter gente disposta, se colocando nas mãos do Senhor. Gente que diga como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Observe que o que está faltando não é gente, o que está faltando é trabalhador. Mas quem manda esse trabalhador? Quem toca o coração? Quem aquece o coração para que a pessoa possa se dispor diante do Senhor, fazer como Isaías fez e se colocar na presença do Senhor para a obra, para o trabalho missionário? É o Senhor, através do seu Espírito, que toca. Então nós estamos falando aí que o sustento da missão vem de Deus, do começo ao fim, porque a missão, antes de tudo, antes de ser a missão da igreja, ela é a missão de Deus nesse mundo. A igreja é instrumento de Deus na missão de Deus nesse mundo. Mas nós temos também aí, em oitavo lugar, a urgência da missão, e isso está declarado aí no versículo 4. Nós encontramos no versículo 4 uma expressão bem interessante, final do versículo: e a ninguém saudeis pelo caminho. Por que Jesus diz para os seus discípulos não saudar ninguém pelo caminho? A ninguém saudeis pelo caminho. Nós temos aí, irmãos, a urgência da missão, a prioridade da missão. É preciso entender isso aqui no contexto social. A saudação do judeu, a saudação oriental, era uma saudação mais elaborada, era uma saudação mais longa. Não se dizia um oi, não se falava um bom dia, um boa tarde, mas havia uma saudação um pouco mais demorada, mais longa. E se aqueles discípulos fossem saudar todo mundo que encontrasse pelo caminho, eles jamais conseguiriam fazer no tempo necessário a missão que Jesus havia dado a eles para fazer. A igreja não pode se distrair no caminho do anúncio do Evangelho. Aqui está, irmãos, um ponto muito importante. A missão é urgente, porque Jesus está vindo, está chegando. Veja que Jesus disse: vocês vão me preceder em cada cidade. Eu vou chegar naquela cidade, eu estou me aproximando da cidade, mas vocês precisam ir na frente. Então vocês não podem demorar, porque quando eu chegar e vocês não tiverem chegado, aquelas pessoas não ouviram. Como ouvirão se não há quem pregue? Diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos anunciar o Evangelho enquanto Jesus não volta, porque quando Ele voltar, a oportunidade já terá passado. Por isso a missão é urgente. A igreja não pode se distrair, a igreja não pode desviar a atenção, não pode perder o foco. É justamente nesse sentido que Jesus está dizendo: a ninguém saudeis pelo caminho. Não se distraia, não perca o foco e não demore, porque a missão é urgente. Eu estou chegando. E as pessoas precisam ouvir sobre isso, elas precisam saber disso. Outra lição que nós temos então, falando de missões, gostaria que você olhasse aí no versículo 12, é a duração da missão. Até quando a igreja deve pregar? Até quando a missão deve acontecer? Versículo 12 tem uma expressão aí que diz assim: digo-vos que naquele dia,
Continua o versículo: haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Aqui há uma palavra de juízo sobre aqueles que rejeitaram, sobre aquelas cidades impenitentes. Aqui do versículo 13 a 16, o texto vai também nos falar a respeito de Corazim, a respeito de Betsaida e etc. Mas a expressão aí que aponta para a durabilidade ou a duração da missão é justamente essa: naquele dia. Que dia é esse? É uma referência ao último dia, é uma referência ao desfecho da história. No nosso caso, é uma referência, evidentemente, à volta de Jesus. Esse naquele dia é no juízo final, é quando as contas vão ser acertadas. Enquanto esse dia não chega, a igreja tem a sua missão, o cristão tem a sua missão. Ele deve continuar falando do amor de Cristo, ele deve continuar falando da paz de Cristo, ele deve continuar levando a mensagem do Evangelho e anunciando que o reino de Deus está próximo. No versículo 17, nós encontramos o regresso daqueles 70. Ou seja, para aqueles 70, a missão acaba quando eles regressam ao encontro de Jesus. Versículo 17 diz: então regressaram os 70, da missão que Jesus lhes havia dado. Mas a missão da igreja continua. A missão da igreja vai até o fim. Quando Jesus retornar, a missão da igreja termina. Enquanto isso, não. Falando de missões, a próxima lição que nós temos está aí nos versículos 8, 10, também no 17 e no 18. Portanto, então a missão é até a morte de minha ou sua. A missão da igreja é até o retorno de Jesus. A missão de cada cristão é até a volta de Cristo ou até a nossa partida desse mundo. O que acontecer primeiro. Mas a outra lição que nós temos, penúltima lição, é os resultados da missão. Gostaria que você atentasse então conosco aí para os versículos 8, 10, 17 e 18. Quais os resultados dessa missão? Versículo 8, o texto vai dizer: quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for, comei do que houver, do que for dado. Versículo 8, quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Segunda coisa, versículo 10, quando porém entrardes numa cidade e não vos receberem, versículo 10, saí pelas ruas e clamai. Versículo 17, então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Versículo 18, mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Versículos 8 e 10 fala a respeito do resultado, ou seja, alguns recebem. Versículo 8, quando entrardes numa cidade, ali vos receberem. Versículo 10, quando entrardes numa cidade e não vos receberem, os resultados da missão vão acontecer. E esses dois versículos vão deixar claro para nós que a missão não será inútil, ela vai ter os seus resultados. E o apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 2, nos versículos 15 e 16, aponta para nós exatamente isso que Jesus está dizendo, a respeito daqueles que recebem e daqueles que rejeitam. No entanto, o cumprimento da missão está sendo feito. Os discípulos precediam Jesus nas cidades e anunciavam que o reino estava próximo. Alguns recebiam, olha aí o resultado maravilhoso, de pessoas aceitando, de pessoas se entregando ao Senhor Jesus. Certa vez o apóstolo Paulo foi encorajado pelo Senhor Jesus, quando Jesus se coloca ao lado dele e diz: coragem, Paulo, prega o Evangelho, prega a palavra, porque eu tenho muita gente nessa cidade, fale e não te cales. Jesus está encorajando o apóstolo Paulo, dizendo: a missão que eu estou te dando vai dar resultado. E Paulo, quando avalia esta questão dos resultados, lá no capítulo 2 da sua segunda carta aos Coríntios, versículos 15 e 16, esse texto eu gostaria de ler com você. Você pode conferir comigo aí, que a missão tem os seus resultados, e o resultado da missão, mesmo que seja rejeitado, é o resultado da missão. E Paulo deixa isso muito claro, dizendo assim:
porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Observe que o apóstolo Paulo está dizendo que a missão vai ter seu resultado, que a pregação do evangelho vai ter seu resultado. Para aqueles que recebem, aroma de vida para a vida. Mas para aqueles que rejeitam, cheiro de morte para a morte, não há neutralidade. A missão vai acontecendo e os resultados vão aparecendo. Mas também nós temos resultados espirituais contra os poderes espirituais. E os versículos 17 e 18 mostram isso claramente para nós. No regresso dos discípulos, dos 70, eles dando um relatório, eles voltaram possuídos de grande alegria. Isso confere com o salmista quando diz: aquele que anda enquanto semeia, andando, chorando, voltará com os seus feixes. A missão é dura, a missão é árdua, as lágrimas, o suor, o sangue vão ser derramados, mas o retorno, o resultado final vai produzir alegria, e aqueles discípulos voltam com alegria, e a alegria deles estava sendo destacada por um dos fatores que eles apresentam aí no versículo 17. Ele diz: os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles estão dizendo: olha, pessoas aceitam e os demônios são expulsos, a missão tem os seus resultados, e o próprio Jesus alimenta essa alegria, dizendo para eles: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, versículo 18. Isso mostra para nós, irmãos, que a missão da igreja também traz resultados com relação à ação da igreja contra os poderes das trevas. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 6,12, declara que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores da região celestial, os espirituais na região celestial. A nossa luta, a missão da igreja atinge Satanás e seus asseclas e os seus demônios. E a igreja vence, porque o próprio Jesus deixou isso muito claro: as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Portanto, os resultados da missão são evidentes, eles vão aparecer. O trabalho não será inútil. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, sua primeira carta, capítulo 15, versículo 58, texto muito conhecido: o vosso trabalho não é vão no Senhor, portanto sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E esses discípulos voltam com alegria, manifestando os maravilhosos resultados da missão. E em último lugar, nossa última lição nessa jornada a respeito de missões é a motivação da missão. O que nos motiva ao trabalho missionário? O que nos motiva a fazer a obra do Senhor? E eu quero destacar aqui, meu irmão, se você foi salvo, ou se você foi chamado para a salvação, você também foi chamado para a missão. Ninguém pode dizer que não foi chamado para a obra missionária. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas os trabalhadores da seara não fazem o mesmo trabalho. Cada um faz um trabalho, cada um faz um pouco, e todos nós fazemos o trabalho na obra do Senhor, na seara do Senhor. Se não fomos chamados para além fronteiras, somos chamados para do outro lado da rua. Fomos chamados para ser testemunhas dentro do nosso lar. Portanto, ninguém fica de fora. Ninguém que foi chamado para a salvação foi excluído da missão. Todos que foram chamados para serem salvos também foram chamados para anunciar a Cristo, para serem missionários. Então, qual é a motivação? Por que fazer? O que nos move a fazer? Primeira coisa é a ordem de Jesus. E o texto está claro lá no versículo 3. Ide. Tem uma ordem. Ide. O que nós precisamos fazer é obedecer. Então, a motivação para a missão é a obediência ao Senhor Jesus, a uma ordem expressa do Senhor Jesus. Qual é a motivação da missão? A assistência de Jesus. Observe que nós não precisamos desanimar, ainda que haja o risco do desânimo, ainda que haja o risco do cansaço, do esgotamento, como nós já falamos. Nós temos a assistência do Senhor Jesus.
Os versículos 2, 19, mostra claramente isso. No versículo 2 o texto diz: rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. E se a igreja rogar, se a igreja clamar, e a palavra aqui é rogar, não é apenas um pedido superficial, mas um clamor intenso, o Senhor vai mandar trabalhadores para a sua seara. A assistência do Senhor provê esses trabalhadores. No versículo 19, acompanhe conosco: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Jesus está dando aqui para aqueles discípulos esta assistência, esta promessa. Jesus deixou isso muito claro quando deu a ordem para os seus discípulos: eis que eu estou convosco, ide, pregai o Evangelho, e eis que eu estou convosco. A presença do Senhor garante, motiva. Nós não estamos sozinhos, a igreja não está sozinha, a igreja não vai a campo sozinho, sem a assistência do Senhor Jesus continuamente. A motivação da missão está no fato de obedecermos a uma ordem expressa. Foi mandamento do Senhor, é imperativo. Da assistência de Jesus, Ele não nos deixa sozinhos. Eu estou convosco todos os dias. A salvação garantida por Jesus. Olha o versículo 20. Versículo 20, para a gente concluir: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Queria que você prestasse atenção nisso aqui. A missão não é para conquistarmos a salvação. A missão não é para quando a gente voltar, a gente dizer para Jesus: Senhor, eu cumpri a tua ordem, agora eu mereço ser salvo. Não, a missão a salvação é motivação para a missão. Nós já fomos salvos, o nosso nome foi arrolado no céu, a igreja do Senhor Jesus já está garantida como noiva do Cordeiro, a morar com o Senhor Jesus, com o noivo na glória eterna, a participar das bodas. Esses discípulos são instados por Jesus, são motivados por Jesus, dizendo para eles: olha, alegrem-se, não porque a missão foi um sucesso, isso alegra o coração. Não se alegrem apenas porque Satanás e os seus demônios foram vencidos, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus, mas muito mais, se alegrem porque os vossos nomes estão arrolados no céu. Esta é a maior motivação da missão: viver em gratidão ao Senhor, proclamar o nome do Senhor em reconhecimento pela tão grandiosa, gloriosa, maravilhosa salvação que Ele nos deu. Esta é a grande motivação da igreja: em gratidão ao Senhor, em reconhecimento porque a igreja foi resgatada, salva pelo Senhor. Eu e você fomos salvos. Nós somos motivados a falar do amor de Cristo para os outros, porque o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores, falhos, imperfeitos, imerecedores. E em gratidão, em reconhecimento por tão grande salvação garantida, porque o texto diz que os nossos nomes, os nomes daqueles discípulos, estavam arrolados no céu, escritos no céu, registrados no céu. Isto é a garantia de Jesus, ninguém apaga esse nome, foi o próprio Deus que escreveu. Portanto, essa é a grande motivação da missão. Meu querido irmão, quero concluir nessa noite convidando você a refletir sobre esses valores, sobre essas instruções a respeito da obra missionária. Todos nós, em algum grau, em alguma função, em algum trabalho, nesta seara grandiosa do Senhor, temos um trabalho a fazer, temos uma missão a realizar. Nós não fomos chamados para ficar de fora, fomos chamados para salvação, e juntamente com o chamado para a salvação, fomos chamados para missão. O apóstolo Pedro conclui na sua carta, texto muito conhecido, dizendo que nós somos chamados das trevas para a sua luz, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Portanto, nós que fomos chamados para a salvação, também fomos chamados para a missão. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração, ao nosso coração, que possamos proclamar o amor de Cristo, a paz de Cristo, proclamar a chegada do reino do Senhor, a volta de Jesus em todo o
todo tempo, em todo lugar, com as palavras, com a nossa voz e com a nossa vida, com o nosso testemunho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós estamos caminhando para o encerramento do culto e nós queremos agradecer a sua participação, a sua companhia e desejar a você uma semana abençoada, uma semana em que você possa aproveitar as oportunidades de Deus para testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus, proclamando o nome de Cristo, cumprindo a missão. Nós vamos concluir o culto dessa noite e eu convido você mais uma vez, se você puder curvar a sua fronte, nós vamos orar e em seguida receber a bênção apostólica. Feche os seus olhos, se você puder, e ore comigo. Querido Deus, te agradecemos por esta noite, por este dia, por esta bendita oportunidade. Agradecemos a Deus porque o Senhor nos convoca, o Senhor nos chama, o Senhor nos comissiona, o Senhor nos dá uma ordem. E nós queremos, ó Deus, obedecer a tua ordem. Nós reconhecemos as nossas fragilidades, reconhecemos as nossas imperfeições, reconhecemos, ó Deus, as nossas incapacidades, mas também reconhecemos que o Senhor é suficiente para suprir todas as nossas debilidades e fazer de nós instrumentos nas tuas mãos para proclamar as tuas virtudes, o Senhor que nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Ó Deus, move a tua igreja, move o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a trabalhar com toda a dedicação nesta seara do Senhor, fazendo a obra a que o Senhor nos chamou, nos comissionou, nos ordenou a fazer. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante a tua face e nos dê a paz. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito repouse sobre vós, irmãos queridos, sobre cada família, sobre cada igreja do Senhor Jesus em todo lugar, hoje e até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, atente para os nossos avisos, continue caminhando na presença do Senhor, não entregue os pontos, não desista, permaneça firme, permaneça fiel, proclamando o nome do Senhor Jesus. Amém.